Olá pessoal, bem-vindo, obrigado pela atenção em mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero demonstrar a vocês um efeito de fagulhamento aqui de um fio e eu vou usar a versão 3.1.2, mas vocês podem usar qualquer versão para entenderem como fazer. Para criar o fio, eu vou adicionar inicialmente aqui uma curva e vai ser uma curva do tipo patch. Eu vou abrir as propriedades, vou dar um raio maior aqui para ela de 7 e tenho aqui uma extensão maior dessa curva. Vou fechar as propriedades. Para perfilar o objeto como um fio, eu vou usar uma segunda curva. Nesse caso, eu vou usar aqui um círculo. Vou selecionar esse Bezier círculo, vou usar o S de escala para diminuí-lo bastante. E é ele quem vai dar aqui o perfilamento do nosso fio. Para gerar o perfilamento, eu vou selecionar a curva PET e vou vir aqui na propriedade de curva, clicar em geometria, usar o scroll do mouse para correr, clicar em Object e vou selecionar o Bezier Circle. Ele cria aqui o nosso fio, que pode ser, se eu selecionar o Bezier Circle aqui, com a tecla S, modificado em seu diâmetro ou diminuído para tornar um fio mais fino. Com esse objeto, nós vamos então selecionar para fazer uma cópia dele. Vindo aqui na Outline, eu vou usar o NURBS Patch, que eu vou chamar aqui com o nome de fio, tá pessoal? E aí facilita. Então eu seleciono ele aqui com o botão esquerdo, uso o botão direito, e vou fazer uma cópia. Eu posso usar o atalho Ctrl C ou posso clicar aqui. E vou usar novamente o botão direito, Ctrl V. Veja que eu tenho agora aqui uma segunda cópia de fio que foi gerada por ele. Então, no primeiro fio, eu vou ocultar o fio que é cópia, vou entrar no modo renderizado e vou aplicar um material aqui, New, com o Basic Color num tom vermelho. Como eu estou sem a lâmpada, pois eu havia ocultado, eu vou trazê-la de volta. Vocês vão ver aqui o fio com o tom vermelho. Vou usar o modo Material Preview porque facilita mais. E aqui eu tenho o fio vermelho. Vou ocultar esse fio que é o original e vou habilitar aqui a visão do fio cópia. No fio cópia, eu vou selecioná-lo, vou aplicar nele um outro material. Esse material eu vou usar um Basic Color com a tonalidade escura. Então eu vou ter um fio vermelho e um fio escuro. Porém, eu vou precisar selecionar o fio que é cópia e usar o S de escala com cursor aqui na área para torná-lo um pouco menor na dimensão em relação ao primeiro fio. E vou usar o SX para estendê-lo para que ele fique na mesma proporção do fio vermelho que está por cima. Agora, para criar o efeito do fagulhamento, eu vou adicionar na área uma Mesh Icosphere. Vou diminuí-la bastante, deixá-la um pouquinho acima da proporção do fio vermelho, e esse é o objeto que vai simular o nosso fagulhamento aqui na área. Então, para ele, eu vou fazer a adição de um constraint, que é uma restrição, clicando aqui no ícone que representa o mesmo, o Object Constraint Properties, e vou adicionar o Follow Path. Vou indicar o fio que vai fazer essa esferinha andar no efeito que nós pretendemos. Então, o que eu vou fazer aqui é selecionar o fio, que é o vermelho. A bolinha se posiciona nesse ponto. Se eu clicar aqui em Follow Curve e clicar em Animate Path, dando play, vocês vão ver que existe uma animação da bolinha sobre esse fio vermelho. Mas está muito rápida. Então, para poder evitar isso, eu seleciono o fio vermelho, clico nas propriedades de curva e aqui eu tenho uma guia chamada Path Animation. Se eu abri-la, vocês vão ver que existe aqui a condição de alternar o número de frames para que haja animação. Ele está dizendo
que em 100 frames o objeto chegará daqui para cá. Então se eu der um player do frame 0 até o frame 100, ó, o objeto chegou no final, então ele fica muito rápido. Para aumentar eu vou usar os 250 frames. Ele vai ficar mais lento no movimento e ele vai precisar dos 250 frames para chegar de uma ponta para outra. Na medida que essa esfera for centelhando com esse fio vermelho, eu vou provocar o faiscamento dela e, ao mesmo tempo, o pavio vai ficar num tom escuro, como se tivesse sido queimado. Então, para eu gerar o efeito de centelhamento na esfera, eu vou aplicar nela o efeito de partículas. Gerando o sistema de partículas, se eu der o play, vocês vão ver que a partícula vai estar aqui, ó, caindo. Então eu preciso vir aqui nas propriedades de partículas, na opção chamada Field Weights, eu tenho os campos de forças, e eu vou diminuir essa gravidade aqui para 0. Dando play, as partículas se movem na medida, ó, que o objeto está se movimentando. Para gerar as partículas, eu posso acrescentar mais um objeto aqui, posso vir aqui em Add, vou usar outra mesh, e essa mesh vai ser do tipo UV Sphere. Esse objeto vai ser uma referência para as partículas que eu vou gerar. Então eu posso selecionar a esfera, movimentar para um ponto em que eu não precise vê-la. E para poder usar a referência da esfera como partícula, eu seleciono a Icosphere, posso selecionar aqui na Outline para facilitar, e vou na guia chamada, ó, Render. Observe que quando eu dou o play, o que ela está emitindo aí, na verdade, são partículas em forma de halo. Eu não quero isso. Eu quero que ela emita partículas em forma do objeto, que aqui, no Instance Object, vai ser a esfera que nós colocamos. Dando play, vocês vão ver aí, é como se fosse esferas sendo emitidas pela superfície. Essas esferas, eu posso controlar o tamanho aqui na escala, diminuir. Posso utilizar escalas randômicas para que saia uma maior ou menor que a outra. E posso selecionar a esfera, e nesse exemplo eu posso usar aqui um material emissor, como se fosse algo faiscando. Então eu uso aqui na superfície do material um tipo chamado Emission, que é a emissão. Posso aumentar aqui o strength dela para 7. Vou usar aqui uma cor entre o tom laranja e o tom vermelho. E posso, nesse ponto, pessoal, utilizar o recurso Bloom. Clicando em Render, vou clicar em Bloom, vou aproximar, vou voltar no material, aumentar mais ainda essa força para ficar com uma força intensa. Então vocês vão ver algo nesse sentido aqui. O pavio queimando e as partículas saindo. Só há um porém. Quando o pavio queima, ele não vai ficar com a mesma coloração, ele vai ficar com uma coloração escura, como se estivesse sendo queimada. Então, para isso, nós vamos usar um recurso bem simples. Nós vamos selecionar o nosso fio que tem a cor vermelha, vamos abrir aqui a barra de propriedades de baixo, vamos usar o painel no modo Shader Editor. Veja que ele tem um material aqui chamado Principal. Tá? Nós vamos deixá-lo aqui do jeito que está. Nós vamos trazer o material Output, que é a saída aqui para a direita, e vamos adicionar nesses nodes um node do tipo Shader Mix Shader. Ele é um node de mixagem. Nós vamos conectar entre o Principal e a saída. Para gerar o nosso efeito de transparência quando a esfera estiver se movimentando, nós vamos adicionar um outro shader, que vai ser o transparente. Vamos trazê-lo para cá. Eu vou diminuir aqui com o scroll para facilitar e dar espaço, pessoal. Vou ligar ele aqui no shader. Agora, para criar o efeito, na medida que o pavio vai acendendo e queimando, eu vou utilizar aqui a adição de um node de entrada do tipo Texture Coordinate. Vou definir quem é o objeto que vai fazer a influência aí do pavio, no caso seria a Icosphere. Vou selecioná-la aqui
E vamos adicionar um nó de conversão do tipo separate x, y, z, porque nós vamos separar a partir de uma coordenada, pessoal. Vamos ligar o objeto na separação e vamos adicionar um outro nó de conversão do tipo mat, matemática, para gerar o efeito que precisamos. Como o efeito ele está no sentido do eixo x, nós vamos precisar usar o eixo y para fazer o efeito da nossa conversão. Então nós vamos conectar o y com o primeiro valor aqui do nó de matemática. Porém, nós vamos mudar a condição add para a condição less than e vamos conectar no Mix Shader na opção Factor. Vocês vão ver isso agora, pessoal. Eu vou diminuir esse painel aqui, já que eu já fiz a configuração para timeline. Na medida que eu dou o play, ó, ele vai queimando e o pavio vai ficando num tom escuro. Se eu colorir esse fundo aqui para um tom escuro, por exemplo, eu vou usar aqui o modo renderizado e posso utilizar no recurso aqui uma imagem HDRI para dar o efeito. Então eu vou usar aqui o Color com o recurso Environment Texture, vou abrir Open e vou buscar uma imagem HDRI para jogar no plano de fundo. Posso usar uma imagem com um tom escuro para dar um efeito melhor e posso tirar essa imagem, vou usar apenas a luz dela para interferir no processo do material. Então eu venho aqui em Strength e uso o Redeft. Agora vocês podem ver de forma simples e prática. Eu vou desabilitar aqui o Overlays e o nosso modificador. Se vocês derem um play agora, vocês vão ver o efeito, ó, de um fio como se estivesse queimando e centelhando aí na área principal. De modo bem prático e simples, usando um recurso. Lembrando que quando chega num ponto aqui, por que isso está acontecendo? Porque nas partículas que nós atribuímos para a Icosphere, se vocês olharem, o frame start e o end está usando de frame 1 a 200. Então no frame 200 ela vai parar de emitir. Então eu preciso mudar isso aqui para 250. E agora se eu der o play, vocês vão ver ó, o faiscamento do frame 1 até o último frame. E o pavio como se estivesse se desintegrando no efeito. Fica aí a ideia. Bom proveito, até o próximo tutorial.